Tantas vezes nos sentimos rejeitados, não é verdade? Esquecidos de nós mesmos, esquecidos dos nossos amigos e por vezes nos sentimos até esquecidos de Deus. Mas este texto sublime que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nos conta uma história que é um quadro. Veja bem como Marcos registra esta passagem bíblica. É como se ele estivesse pintando aquela cena e fazendo um jogo de luz e sombras. E eu gostaria que você observasse depois a passagem inteira de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 a 20. Mas nós vamos ler apenas os primeiros versos. Entre mentes, diz o texto, depois de cruzarem a tempestade do mar da Galileia, quando Jesus fez silenciar aquela provação aguda, aquele risco de morte sobre os discípulos, Jesus então emudece a tempestade, se faz a bonança e agora eles aportam em Gerasa e especialmente Jesus vai ali para salvar um homem que estava subjugado pelas garras de Satanás. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros viram aquilo tudo, fugiram assustados e anunciaram na cidade e pelos campos. O que será que esses homens anunciaram, hein? Esses homens anunciaram que chegou alguém ali que, para libertar um homem, matou 2.000 porcos. E a conta não se fechou, porque 2.000 porcos valem mais do que um homem na conta destas pessoas que não sabem o valor de uma vida. Estes porqueiros deram a notícia da pior maneira possível. Então os moradores daquela região pediram encarecidamente para Jesus se retirar deles. Porque se Jesus Cristo, para libertar um homem de um espírito maligno, permitiu que 2.000 porcos fossem sacrificados ali naquela situação, imagine para libertar uma cidade inteira tomada pelo espírito do materialismo, do espírito mal da ganância, do espírito mal daqueles que confiam mais no recurso financeiro do que no próprio Deus. Preste atenção, que eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que realmente pode enternecer os nossos corações neste texto. A primeira verdade que está estampada aqui para nós, entre tantas que podemos dizê-las, é que Jesus Cristo, ele não desiste de nós. Meu irmão, saiba disso, minha querida irmã. Jesus Cristo vai à busca de suas ovelhas perdidas. Ele anseia por esse reencontro. Ele deseja por isto. E agindo Deus, quem poderá impedir? Ele cruzou uma tempestade no mar da Galileia em alta noite, simplesmente para aportar em Gerasa e libertar um homem que estava subjugado por espíritos maus. Preste atenção, meu amado irmão, porque ninguém contou esse episódio com tantos detalhes, com tantas marcas e entalhes, com tantos nuances e vivacidade como Marcos. Marcos foi artístico aqui. Primeiramente, precisamos entender o contexto histórico. Marcos escreve o seu evangelho
especialmente para aqueles que não eram judeus, os pagãos. Enquanto Mateus se preocupa em escrever para os judeus, Lucas se preocupa a escrever também para um grupo específico que não era da tribo de Israel, igualmente Marcos. Ele está escrevendo para os gregos originalmente, que estavam preocupados aqui em conhecer o poder de Cristo sobre todas as coisas. Anteriormente mostrou-se o poder de Cristo sobre os fenômenos da natureza. E agora está mostrando o poder de Cristo sobre os espíritos maus e sobre os homens maus. Então, o texto que nos conta claramente esta história fala de Marcos escrevendo para um grupo de pessoas que não eram da nacionalidade judaica, e agora nos conta que estas pessoas, como você e eu, que não fomos criados nas sinagogas, não passamos pelo bar mitzvah, não fomos circuncidados, pessoas como você e eu que não conhecemos a nossa origem, pessoas sem pedigree. Pensemos um pouco sobre isto, né? É para gente assim, que não tem um sobrenome para reivindicar, é que Deus então escreveu este texto através do Evangelho de Marcos. E esta outra margem do lago, Decápolis, é também conhecida aqui no contexto histórico como a terra pagã, uma região de pessoas que mexiam com criação de porcos. E lembremos que para os judeus, os porcos eram animais imundos. E aqui está diante de nós Jesus Cristo indo à terra dos pagãos, salvar um homem que vivia no cemitério, numa terra que se criavam porcos, mostrando como a luz ela não mede esforços para expulsar as trevas, mostrando como o amor de Deus prevalece sobre todas as nossas rejeições. Marcos narra os eventos aqui como quem pinta um quadro. Jesus foi para um território impuro, onde se apacentava animais impuros, reencontrar um homem possuído por um espírito impuro, e este homem habitava no lugar impuro, num cemitério, entre os sepulcros ou câmaras mortuárias, lugar de contaminação e de impurezas. Meu amado, observe, fique atento. Eis aqui o que é o verdadeiro evangelho. Lembre-se, não existe outro evangelho. Este é o único evangelho que há. O evangelho é esta jornada de Deus, esta cruzada santa em busca dos perdidos, em busca dos proscritos, dos esquecidos, dos abandonados, dos que não podem, dos que não conseguem, dos que não têm carteira de sócio no clã dos espirituais, daqueles que não têm carteira de sócio dos espiritualmente apropriados para a religiosidade judaica. Pessoas que estavam abandonadas, até mesmo para os seus próprios olhares, que já não conseguia se ver diante do espelho, sem sentir inquietação ou vergonha. Este é o Evangelho. E pode ser a nossa história. Nossas ações eram impróprias, impuras. Estávamos seduzidos também, escravizados por um sistema maligno deste mundo. Estávamos vivendo num imenso vale de ossos secos, entre os mortos espirituais, num cemitério a céu aberto, que é este mundo que jaz no maligno. Nossos corações estavam em ruínas antes que Cristo nos encontrasse. Então Paulo disse, Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas.
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ah, queridos, é a nossa história. Gente que já estava esquecida de si mesmo. Gente que já estava esquecida de si mesma e que o Senhor foi atrás dela para resgatá-la para Ele. Outra coisa que esse texto nos diz é que Jesus não somente vai atrás desta ovelha perdida, como Ele a atrai. Aqueles esquecidos de todos, agora quando olham a Cristo, enxergam nele que Ele é diferente de todos. Marcos, olha que drama, ilumina o texto. Ele lança luz sobre a pessoa de Jesus Cristo desembarcando e destaca Cristo em cores vivas. O verso 1 e 2 dramaticamente registra: chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo, imediatamente, veio dos sepulcros ao encontro de Jesus um homem possesso de espírito imundo. Para o narrador, para Marcos, sumiu todo mundo. Só estavam os dois levitando na cena: Jesus, o Santo de Deus, e o homem com mais de 6.000 espíritos imundos consumindo a mente e a alma dele dia e noite. Agora estão diante um do outro. Sumiram os discípulos, sumiram os porqueiros, sumiram os cenários e agora levitam um diante do outro numa expectativa do que vai acontecer neste embate, o que vai acontecer neste encontro entre a luz e as trevas. Olha, Jesus é atraente. O texto que diz logo, entende-se aqui, na expressão de Marcos, logo veio dos sepulcros, entende-se que é um encontro acima do acaso comum, não é incidental, não é algo que foi forçado por uma circunstância. Cristo é como se Cristo tivesse arrastado aquele necessitado. Nós temos, graças a Deus, o Espírito Santo em nós, irmãos, e o maligno não nos toca. Aqueles que são nascidos de novo. Mas as nossas cabeças também, às vezes, são inundadas de legiões. Muitas vozes soprando nas nossas mentes. Muitas opiniões perturbando as nossas consciências. Fora disto, há também em nós várias ações que nos fazem assustar quando as praticamos, parecendo que há vários homens e várias mulheres dentro de nós. O iracundo, o caluniador, aquele que não sabe perdoar, o avarento, meu Deus, o ingrato, o sovina, aquele que só sabe fofocar, aquele que só sabe maldizer, o murmurador. Veja, parece que em nossa personalidade habita uma legião, um mundo de gente estranha que paira em nossos corações. Fomos libertados, verdadeiramente somos livres, mas de repente há muitas vozes em nossas mentes e há muitas ações que não gostaríamos de cometê-las. Aquele homem, que drama e que bênção. Ele foi atraído aos pés de Cristo. Aquele homem parecia uma terra árida, exausta, sem água, um solo trincado. E Jesus parece uma nuvem de chuva que vem chegando. Mais que isso, o dilúvio da graça de Deus. Jesus é atraente, irmãos. Ele vem para descedentar as nossas almas. E aquele resto de homem, aquele caco de gente, aquele subjugado do mal, que era alvo de pedradas, aquele miserável que vivia no cemitério e estava sepultado em vida, aquele homem que estava enterrado no coração de seus próprios amigos, aquele homem
que estava enterrado no coração de seus próprios conterrâneos e de suas parentelas. Aquele homem esquecido por todos, porém agora lembrado por Cristo, está diante daquela bênção. O Senhor Jesus impede diante dele. Quem é este homem? Ou o que sobrou dele? Ele está com os olhos arregalados, talvez, o coração acelerado, a mente ouvindo vozes, sujo, maltrapilho, mal cheiroso, desgastado, unhas mal feitas, um monstro ali na solidão da existência dele, e Jesus para diante dele. E Jesus, então, é a luz que invadiu aquelas sombras neste quadro magnífico. Em contrapartida, Marcos pinta este homem possesso num ambiente sombrio no canto da cena, com traços brutos, engarranchados e cores tristes. Diz o texto do verso 2 a 5, logo veio dos sepulcros ao encontro de Jesus um homem possesso de espírito imundo. Que narrativa! O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia detê-lo, subjugá-lo. Andava sempre inquieto, de dia e de noite. Este homem não tinha paz. Clamava por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Que pintura nefasta, sombria, amedrontadora. Os sepulcros sugerem que este homem está vinculado. Este possesso está vinculado com o reino dos mortos. Sai-lhe ao encontro de Jesus como saindo do reino da morte. A força descomunal deste homem é um traço realista. Sua força rompe correntes. Mas ele não pode libertar-se a si mesmo. Será necessário uma força ainda maior para tirá-lo daqueles grilhões espirituais. Luz e trevas, claridade e sombras, traços santos e garranchos sombrios, cores e cinzas. Agora no quadro estão frente a frente, sustentado por um suspense maravilhoso. Sabe, meu irmão, somente os mais pobres, os miseráveis ao extremo, que não podiam ter escrúpulos com nada, abrigavam-se em cemitérios, ou os pagãos que invocavam espíritos maus, é claro, aqueles também que eram possessos de espírito imundos, é que ficavam ali vagando nos cemitérios da raça humana. O efeito era uma separação de Deus, sem esperança. Que triste! Este homem vive entre os mortos. Os mortos não lhe podem fazer nenhum mal, é verdade, mas também não podem ajudá-lo. Não podem protegê-lo de si mesmo. Ele agora estava entre demônios. O seu coração estava subjugado. E Jesus aceita este encontro. Não temem se contaminar. Ele veio para libertar e purificar. E é exatamente neste momento que nós vemos Jesus resgatando a ovelha perdida. Jesus não somente vai atrás, Jesus atrai e Jesus liberta. Lembrada por Deus, meu irmão. Repito, toda a história é contada por um homem que ninguém notava que existia mais.
Você nem imagina que a história do barco da Galileia, ali no mar da Galileia, aquela tempestade sendo registrada, e que Jesus singra e corta aqueles mares para chegar ali naquela cidade ímpia, por causa de um homem que ninguém notava que existia mais. Mas essas pessoas não podem ser esquecidas jamais por Deus, porque Deus as tem diante dos olhos dele, vigia a vida delas constantemente, e Jesus Cristo vem resgatar aquelas pessoas que estão esquecidas de si mesmas, aquelas pessoas que já estão esquecidas até dos seus parentes, mas nunca, jamais serão esquecidas por Deus, porque a luz invade as sombras, e como se um imã tremendo puxasse este homem, de modo irresistível, ele cai aos pés de Jesus. Foi tirado do seu esconderijo quando a pureza chegou naquele lugar. Ah, irmãos, e ele diz: Legião é o meu nome. Não invocando um número propriamente, né? Uma legião de 6.000 soldados, mas para mostrar e nos dar a impressão de que o que dominava o coração daquele homem era muito pesado. Eram muitas botinas sobre a alma dele, muitas espadas no pescoço dele, muitos espíritos maus prendendo os sonhos, prendendo os desejos, prendendo os projetos particulares, tudo sepultado debaixo daquela tristeza abissal. Diz aqui que eles eram muitos, toda uma força de ocupação romana, para lembrar e contextualizar aqui o que os palestinos conheciam muito bem, que precisava uma força superior à dos romanos para libertar este homem das garras de Satanás. E o que aconteceu? Você sabe. A salvação aconteceu. Mas salvação acima de qualquer expectativa e ideia, meus queridos. Ninguém podia imaginar aquilo. Aquele homem dos túmulos, lhes parece agora, parece a todos que estão ali, como alguém que foi ressuscitado dos mortos. Ele está sentado com dignidade, diz o texto. Equilíbrio, moderação. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra moderação lá de Filipenses é a mesma palavra dita aqui, equilíbrio. Este homem foi trazido à vida. Havia uma tempestade em alto mar que Jesus silenciou e encontrou agora um homem que estava em terra firme, mas com a tempestade que girava o coração deste homem de noite. Jesus chegou lá e falou: aquieta-te, acalma-te. Meu amado, passou a revolta deste homem e veio a bonança. Passou a miséria delirante, a cólera descontrolada, a nudez rastejante. E agora o que vemos, um ser humano normal, que funciona, que ouve a voz de Jesus, que o coração agora bate exclusivamente por Cristo. Não é preciso dizer mais nada sobre Jesus. O aspecto deste homem já diz tudo. Este homem rejeitado por todos. Jesus Cristo, rejeitado por todos, é a fonte da verdadeira humanização. Só podemos ser gente de fato se estivermos em Cristo. Só Cristo pode trazer o homem ao equilíbrio. Só Cristo pode trazer o homem à sensatez, à moderação. Porque Cristo é o recriar do homem. Em Cristo somos feitos de novo, novas criaturas, e a imagem de Deus vai sendo resgatadas e restauradas em nós. Ele traz do mundo de demônios, deste mundo de assombros, um ser humano novo. Um mundo sobre o qual os céus agora descem.
para trazer restauração. Meu amigo, eu quero concluir com isto. Existe um Deus que tira um mundo saudável do caos, que não envia suas criaturas aos sepulcros e não as maltrata, mas que suporta os insuportáveis e os torna novamente suportáveis. Mulheres esquecidas, homens ébrios, ladrões, prostitutas, roubadores, covardes, assassinos, que de repente em Deus encontram uma nova oportunidade, a oportunidade do perdão. Certamente, só Cristo pode trazer este homem decadente ao juízo perfeito. E este é o poder absoluto de Deus que nos ancora no meio do mar da aflição. Por meio de Jesus, na margem de nossa impotência, a nossa história é transformada, irmãos. Este texto nos mostra que Jesus vai atrás dessas ovelhas, esquecidas de si mesmas, que desistiram de si mesmas, que não se suportam mais. Este texto diz que Jesus Cristo atrai para si essa gente que já está abandonada pelos pais, pelos familiares, esquecido pelos enamorados, esquecido pelas famílias, pelos filhos. Queridos, Jesus atrai essa gente para ele. E Jesus Cristo liberta. Porque essa pessoa agora que foi esquecida de si mesma, esquecida de todos, é lembrada de Deus desde a eternidade. Aquela cidade representa este mundo tenebroso. Quero que você perceba isto. Este mundo que ama mais as coisas do que as pessoas. Homens de corações imundos. Diz o texto no versículo 16, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram a Jesus que se retirassem deles. Este mundo é um mundo onde bicho vale mais do que gente, não é verdade? Ah, queridos, mas há o efeito do Evangelho aqui, que conclui esta narrativa e que mostra, queridos, que para Deus nós valemos mais do que o mundo inteiro. Ao entrar Jesus no barco, este homem suplicava, este que fora endemoniado implorava: me deixe ir contigo, Jesus. Jesus, porém, disse: não, não venha comigo. Mas ordenou-lhe: vai. Vai para a tua casa, meu filho, para os teus parentes. Vai anunciar tudo o que o Senhor te fez e como ele teve compaixão de ti. Então este homem foi, meus queridos, e começou a proclamar este evangelho não somente dentro da casa dele, mas nas 10 cidades que havia ali naquela região, chamada de Decápolis, 10 cidades. E contou tudo o que Jesus fizera por ele. E todos ficavam admirados. Quero lembrar conclusivamente de Colossenses 4:3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, disse o apóstolo Paulo, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Deus, pelo qual também estou algemado. Este homem que estava algemado no cemitério, agora está algemado em Cristo. As cadeias do amor de Deus. É a sua história. É a minha história. Gente que não era e que agora se tornou a menina dos olhos do Senhor. Gente que não valia um leitão. Este homem
Foi rejeitado por causa de 2.000 porcos, mas gente que não valia um cachorro. Mas que em Cristo agora vale mais do que o mundo inteiro. Gente que já havia perdido totalmente a esperança e que agora é mensageiro da esperança. Gente que se feria e agora começa a falar de um remédio espiritual para os outros. Gente que andava noite e dia vagando, mas que agora vai de cidade a cidade contando o que fez o seu coração bater no ritmo da alegria. Gente que não podia ser recebida em casa e que agora volta para casa transformada. Pessoas que ouviam muitas vozes e que agora ouvem a voz de Cristo. Pessoas que tinham legiões de atitudes, agora tem a atitude do mensageiro da paz. Gente que estava morta nos seus delitos e pecados e agora em Cristo Jesus é mensageiro de vida. Pessoas que não podiam libertar a si mesmas, embora tivesse dinheiro, recurso, inteligência, diplomas, capacitações, mas nunca puderam se libertar. Agora verdadeiramente em Cristo são livres. Dorme em paz uma noite inteira. Ah, querido, só Cristo pode fazer isto e singra os mares e as tempestades, porque não há outro amado semelhante a Deus que cavalgue os céus para a tua ajuda. O Deus eterno é a tua habitação, a tua morada. Ele estende os braços eternos por debaixo de ti e te sustenta. Tempestades que se calam naquela noite, tempestades que se calam dentro daquele coração assombrado. Jesus Cristo é a nuvem de graça, trazendo toda a esperança de uma colheita espetacular na vida daqueles que já estavam sepultados e que, pela bondade de Deus, renascem. É você e eu, meu irmão. Gente que não tinha história para contar. E agora quer ter mais tempo só para contar o que Jesus Cristo fez por ele. É o Evangelho. Não existe outro Evangelho. O Evangelho é Deus buscando pessoas como você e eu e nos fazendo instrumentos na mão dele.